Olá pessoal, nós somos do curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó, e iremos abordar o tema intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é o conjunto de processos através dos quais as rochas se desintegram e se decompõem à superfície da crosta, agindo assim como um importante agente no processo de formação dos solos e modelador do relevo. Os agentes moderadores do intemperismo, entre eles se destaca o clima, principal agente do intemperismo, pois ele determina a quantidade de chuva e temperatura que atingirá a rocha, alterando quimicamente seus minerais. O clima também determina a quantidade de ventos que altera fisicamente essas rochas. O relevo, que é outro agente modelador do intemperismo, ele determina o fluxo de água e sua infiltração no solo. Em terreno mais ígneo, a infiltração da água no solo será baixa, enquanto em superfície mais aplanada ela será maior. Isso é importante, pois quanto mais o tempo de contato entre a água e a rocha, mais reações químicas, aumentando assim a intensidade do intemperismo. Existem também outros fatores que influenciam o temperismo, tais como composição dos minerais da rocha, o tempo cronológico e a cobertura vegetal da rocha-mãe. Bem, agora nós vamos falar sobre o intemperismo físico. O intemperismo físico é o intemperismo que decorre de agentes físicos nas rochas matriz, como a ação da temperatura, ocorrendo a contração e a dilatação dos minerais, também a ação do gelo e a ação dos ventos, sem que haja alteração química dos minerais constituídos. Na região semiárida da qual nós fazemos parte, a variação da temperatura ao longo dos dias e das noites ocasionam a dilatação e a contração dos minerais, fazendo com que haja o atrito entre si, assim causando o enfraquecimento e a fragmentação das rochas. Em locais com a presença de gelo, o congelamento das águas nas fissuras das rochas exercem pressões nas paredes rochosas e assim causando também a fratura e a fragmentação. Em desertos, as ventanias elas são responsáveis pelos intemperismos físicos nas rochas, na medida em que os grãos de areia, ao entrar em contato com as rochas, elas vão se desgastando e assim dando origem muitas vezes a imagens bizarras na qual você vai ver aí no nosso vídeo. Exemplo do intemperismo físico ocasionado pela contração e a dilatação dos minerais na rocha, ocasionado pela temperatura, é essa fratura aqui nessa rocha que nós temos no nosso campus, aqui no Ceres de Caicó. Ao longo dos anos, de milhares de anos, a contração e a dilatação dos minerais ocasionaram a fratura dessa rocha e vocês podem observar muito bem aí no nosso vídeo. O intemperismo químico ocorre quando a água transforma a composição mineral das rochas. Tais transformações ocorrem com intensidade variável, pois depende do grau de temperatura e umidade do local, como veremos a seguir nas imagens. Outra forma de intemperismo é o intemperismo biológico. Ele ocorre através de seres vivos, plantas ou animais, onde estes desempenham de forma direta ou indireta um trabalho muito importante no intemperismo das rochas. As plantas, nas quais as raízes das árvores penetram nas fissuras e acabam alargando as paredes rochosas em busca de sais minerais. Vamos ver um exemplo aqui de intemperismo biológico. Vocês podem ver que aqui está a rocha. E essa planta aqui ela está
fixada em cima da rocha e a raiz dela vai alargar as paredes rochosas dessa rocha. Vocês podem ver que a raiz da planta ela coloca uma pressão em cima da rocha, o que vai ocasionar no intemperismo biológico. Um aspecto importante do intemperismo biológico é o seu papel no desenvolvimento e formação dos solos. Esse tipo de intemperismo produz os solos mais férteis do mundo, sendo mais comum na Rússia e na Ucrânia. Até agora, vimos os 3 tipos de intemperismo separadamente. Porém, tanto o intemperismo físico como o químico e o biológico ocorrem ao mesmo tempo nos ambientes, diferenciando-se na intensidade. Exemplo disso são os ambientes quentes, em que há a predominância do intemperismo físico. Isso por causa da variação na temperatura e a redução na quantidade de chuvas. Outro exemplo são os ambientes úmidos, em que há a predominância do intemperismo químico, isso devido à grande quantidade de chuva.